A paz do Senhor, amados. Aqui é a evangelista Maria das Graças Araújo, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Valparaíso, Goiás. Estou muito feliz em poder servir ao nosso ministério com a leitura e comentário do segundo livro das Crônicas. Quero agradecer a nossa amada pastora Loide Ramos, presidente do ministério, ao pastor Gedeon Júnior, idealizador desse projeto, e ao nosso querido pastor Juarez Bonfim, da igreja local, pela oportunidade. É com muita alegria que estamos chegando ao fim desse maravilhoso livro. E quantas coisas aprendemos, hein? E nesse último capítulo não vai ser diferente. Vamos comentar sobre os últimos 4 reis de Judá, que são eles: Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Vamos à leitura? Pois iremos comentar sobre o primeiro rei, Joacás. Segundo Crônicas, capítulo 36, de 1 a 4. O reinado e a deposição de Joacás. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Mas ao irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. Bem, vimos no versículo 1 que a Bíblia diz que o povo da terra tomou a Joacás e fez rei em lugar de seu pai Josias em Jerusalém. Voltando um pouco na história, vamos lembrar que Josias, pai de Joacás, andou em todo o caminho do Senhor, assim como fizera seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, como diz a Bíblia. Josias removeu de Judá e Jerusalém todas as formas de culto indevido, restabeleceu o templo e adoração nesse santuário. Foi fiel à sua responsabilidade como rei. Josias ensinou a lei ao povo, realizou uma renovação de aliança e dirigiu o povo numa celebração de Páscoa como nunca se via desde o tempo de Salomão. Tomou medidas necessárias para que todos contribuíssem para os reparos do templo e se reunissem para adorar nesse local. Vamos ver que no segundo livro dos Reis, capítulo 23, o rei se pôs de pé junto à coluna do templo e fez aliança ante o Senhor para o seguirem e guardarem seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estava escrita naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança. Depois de tudo isso, Faraó Neco, rei do Egito, subiu para guerrear contra o rei da Síria, junto ao Eufrates. E Josias se envolveu nessa guerra e é morto por Faraó Neco, no vale de Megido. Então, depois do sepultamento de Josias, o povo da terra ungiu a rei Joacás. E Joacás, então, começou a reinar em Judá, embora não fosse o filho mais velho de Josias. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Lembrando que esse Jeremias não era o profeta, tá? Então Joacás, ele reinou em 609 a.C. e foi o menor tempo de um rei, ou seja, de um reinado em Judá. O cronista, ele não relata, mas no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 32, diz: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizera seus pais. Esse fazer o que era mal perante o Senhor era adorar e servir outros deuses, que era uma violação dos 2 primeiros mandamentos da aliança feita no Sinai. Veja que em Êxodo 20, versículo 3 a 5, vai nos deixar muito claro como isso fere o mandamento do Senhor. Êxodo 20, versículo 3, vamos ver? Não terás outros deuses perante mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás e nem darás culto. Pois Joacás, veja, Joacás escolheu o caminho de pecados, idolatria e maldade, como fizeram seus pais, levando Judá ao declínio espiritual e o povo ao sofrimento. Durante o seu reinado, o rei do Egito, Faraó Neco, declarou posse sobre Judá. E a partir de então, Judá perde forças e nunca mais foi livre. Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Amate, impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, seu irmão, em seu lugar, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. E a Joacás levou consigo para o Egito, e ali morreu. Nunca mais tornou a sua terra. Como foi profetizado pelo profeta Jeremias, no capítulo 22, 11, quando Jeremias profetiza contra a casa de Judá e fala a respeito do que aconteceria a Salum, que é outro nome dado a Joacás. Vamos ver o que Jeremias diz em Jeremias 22, 11? Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Joacás, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e saiu deste lugar. Jamais tornará para ali, pois o lugar onde o levaram cativo morrerá e nunca mais verá essa terra. Amados, Joacás, como nós vimos, ele foi feito rei pelo povo, foi constituído rei pelo povo, pois como vimos, Judá vinha de um tempo muito próspero, onde o rei Josias serviu ao Senhor, e não só ele, mas todo o povo, e o Senhor os abençoou de forma grandiosa. Acredito que o povo acreditava que Joacás fosse dar continuidade a tudo que Josias havia feito, pois o rei era responsável em dirigir o povo de Deus moral e espiritualmente. Mas Joacás se corrompe. E não só ele, mas também o povo. E já não se deleitavam mais na palavra do Senhor, ou seja, escolheram o pecado e a desobediência. E nossas escolhas, amados, têm consequências. E essas consequências podem ser de vida ou de morte. Joacás, infelizmente, fez uma péssima escolha. E nós, o que temos escolhido? É bom pensarmos nisso. Vamos terminar por aqui e amanhã daremos continuidade com o rei Jeoaquim, irmão de Joacás, que é constituído rei em lugar de Joacás pelo rei Neco do Egito. A paz do Senhor e que Deus abençoe e até amanhã.